Para quem me conhece, para quem não me conhece também, meu nome é Igor Félix. Apesar de parecer ter 13 anos, eu tenho 30 anos de idade. Sou lá do Nordeste, lá de Maceió, Alagoas, cidade das belas praias. E há um tempo aí eu tenho gastado a minha vida por alguma coisa que eu acredito. E essa grande coisa é o Evangelho. Meu ministério é de música, mas a palavra de Deus também me alcança de muitas formas. E nessa noite eu não vim pregar para você, amém? Isso não é uma pregação. Eu vim contar um pouco da minha vida e embasá-lo na palavra de Deus. Daquilo que Deus já fez na minha vida, de onde Deus me tirou e aquilo que Deus ainda tem para fazer, porque minha vida não acabou, amém? Deus ainda tem muito para fazer. Eu aprendi alguns anos atrás, pelo menos 15 anos atrás, que todos os dias existe uma novidade da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus nunca esgota o que Ele tem. Nunca é fim, nunca acaba. Deus sempre tem uma novidade para a gente. E eu acredito nisso, de que Deus me trouxe aqui para te trazer também uma novidade hoje, amém? Amém. Quem trouxe sua Bíblia, amém? Quem não trouxe, está tudo bem. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vai narrar uma história que eu vou te contar aqui. Aí. Eu vou ler para você aqui, e aí você vai rezando comigo, só para poder embasar aquilo que eu vou dizer, para a gente não ficar nas palavras do Igor. Aqui na minha Bíblia vai dizer assim: anúncio a José. O nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida a José, e antes do matrimônio engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente. Versículo 20. Já o tinha decidido quando um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho e a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Palavra da salvação. Olha que coisa magnífica. Eu sei que você já viu essa passagem umas bilhões de vezes, mas eu quero te trazer uma novidade dessa passagem. Desde a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando José sabe disso, a palavra não relata quem conta isso a José, mas aquela informação chega até ele. Eu não sei se você sabe, mas a Virgem Maria estava prometida em casamento. Naquela época era diferente como hoje. Para que o homem ele pudesse casar e tirar uma mulher de casa, ele construía a casa. E São José, como muitos falam, ele não era carpinteiro. Ele era um construtor. E naquela época as casas eram feitas de madeira, não eram de alvenaria como hoje. E São José estava construindo a sua casa para ter uma vida com a Virgem Maria, amém? Até aí tudo bem? Daí ele sabe que a Virgem Maria ficou grávida. E José é um homem justo que era. A palavra não diz que ele condena Maria. A palavra não diz que ele aponta o dedo na cara da Virgem Maria e fala assim: você está errada, você me traiu. A palavra diz que José era um homem honrado. Era um homem justo, em algumas traduções. E ele decide fazer um ato privado. Ele pensou com ele mesmo: poxa, eu vou abandonar Nossa Senhora, porque se as pessoas souberem que ela está grávida e que o pai não sou eu, porque a gente não coabitou, não estava junto, não concluímos o nosso casamento, ela vai morrer apedrejada. Só que dessa palavra, desse pensamento, até um pouco mais à frente, a palavra de Deus vai dizer que São José teve um sonho. O anjo apareceu a ele em sonho, ou seja, São José não foi rápido, apressado em fazer aquilo. Ele deu tempo a Deus. Da hora que São José concebeu aquela informação, há um pouco mais à frente, quando José sonha com o anjo, e para sonhar é preciso que a gente possa dormir, sim ou não? Ele deu tempo para Deus. E nesse intervalo de tempo, entre a informação de que a Virgem Maria estava grávida de alguém que não era José, até o ponto em que o anjo convence São José de que aquilo era uma obra do Espírito, levou um. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou falando rápido demais? Sim, mas vou diminuir um pouquinho. Desde o momento em que a Virgem Maria concebe Jesus no ventre, até a hora que São José decide não abandoná-la, que o anjo aparece, levou um. Primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite: por que você não dá tempo a Deus? Porque entre uma situação que é incompreendida a você, entre uma coisa que precisa ser resolvida, você quer agir rapidamente, quer tomar a decisão com a cabeça quente, e não dá tempo para Deus agir.
Meus irmãos, no tempo de hoje, nós somos acostumados a abrir o nosso telefone e ser consumido de informação, porque hoje a gente não vai atrás de informação. A informação engole a gente. Quer ver um demônio que a gente tem no telefone? Chama-se explorar do Instagram. Aquilo é um demônio. Nós entra ali e não sai hoje. Passa a hora naquilo ali. Para essas coisas a gente dá tempo. Mas parece que para aquilo que é de Deus, diante das coisas negativas da nossa vida, a gente não consegue dar tempo a Deus. E é a falta de tempo que nós não damos a Deus que nos faz tomar decisões erradas, que prejudica a nossa vida. Guarda isso no teu coração, amém? Eu queria contar um pouco da minha história. Apesar de ter esse tamanho, eu não nasci com esse tamanho. Eu fui menor já, acreditem. Eu consegui ser menor do que isso. Quando eu tinha 3 anos de idade, depois do meu nascimento, a minha mãe me deu um irmão. Ela olhou para mim e disse assim: eu estou indo embora de casa, porque eu não nasci para ser mãe. Você estragou a minha vida. Eu tinha 3 anos de idade quando eu vi isso da minha mãe. Minha mãe lá do Nordeste arrumou as malas dela, eu deixei ela na rodoviária, ela veio morar em São Paulo. E aquela palavra entrou no meu coração de um jeito que eu nem sabia. Anos depois aqui, minha tia revelou aquilo mais uma vez, falou aquela palavra de novo, e eu voltei àquela cena, àquele encontro, e me foi latente, me foi presente de novo aquela cena. Quantos aqui tem mãe? Levanta a mão. Quantos aqui tem mãe? Óbvio, né? Mãe viva, permanece com a mão levantada. Tá. Quantos aqui a mãe já faleceu? Pode levantar a mão. Legal. E minha mãe me deixou com 3 anos, meu irmão tinha 7 meses, estava amamentando ainda. Outros familiares, pessoas conhecidas aqui terminaram de dar aquele processo de amamentação para ele. Só que minha avó era uma pessoa muito humilde, de muita dificuldade. E não tinha condições de criar 2 crianças. A primeira cogitação foi: vamos colocar o Igor no orfanato. Porque o Yuri, que é o meu irmão, é mais novo e precisaria de mais atenção. Apesar de eu ter 3 anos, ser muito novo também. E aí meus tios se juntaram e falaram: não, fica com ele aqui que a gente vai ajudar a criar. 7 anos depois daquele dia, minha mãe, depois de viver uma vida em São Paulo, decide ir no Nordeste. E quando ela chegou lá de volta, eu tinha muito forte no meu coração uma carência materna, muito grande. Porque apesar da minha avó ter me criado, o afeto maior ficou para o meu irmão, que era mais novo. Minha avó nunca foi afetuosa comigo, meus tios eram um pouco mais ali. Mas aquela lacuna de uma mãe, da maternidade da minha vida era muito necessária, sabe? E quando minha mãe retorna, eu tentei de alguma forma reconquistá-la. Porque aquela palavra era muito forte no meu coração de que, poxa, eu tinha estragado a vida da minha mãe. De que ela não tinha vocação para ser mãe, e aí eu vim. E a culpa era minha de ter nascido, sabe? E eu era o grande mal da vida dela. Só que naquela circunstância, minha mãe começa a trabalhar numa casa de família, foi ser doméstica, ia se aproximando do Dia das Mães daquele ano. Uma vontade muito grande que eu tinha de viver. Eu tinha uma mesada que meu avô me dava todo mês, R$2, eu juntei de janeiro a maio, comprei uma toalha na Renner, na Líder na época, não tinha Renner. Presenteei ela, minha mãe me olhou e falou assim: olha, vou precisar fazer uma viagem para o interior, porque é a casa da mulher que eu trabalho, e ela vai precisar de mim para esse jantar do Dia das Mães. A gente, tudo certo, tá bom, tá, não sei o quê. Ela viajou. Na segunda-feira, ela disse que retornaria, e quando eu voltei do colégio, minha mãe não estava em casa ainda. Eu lembro que eu fiquei muito apreensivo, porque não tinha informação, ia ficando tarde, quando de repente, meus irmãos, a campainha da minha casa toca, eu saí correndo desesperado, achando que era minha mãe. Quando eu chego na porta, tinha uns caras assim, todo engravatados, terno e tal. A responsável da casa tá aí. Eu corri, chamei minha avó ali naquele desespero todo. Minha avó, quando apareceu na porta, a gente compreendeu que era a polícia. E eles tinham um mandado de prisão e uma autorização para entrar dentro de casa. Gente, parecia filme de terror. Eles entraram todo mundo armado, já revirando o guarda-roupa pro chão, procurando alguém, e falava: cadê aquela vagabunda? Cadê aquela vagabunda? Minha avó já tinha uns 60 anos de idade, pegaram minha avó pelo pescoço assim, colocaram na parede e falou assim: ó, você está escondendo a vagabunda da sua filha. Foi quando eu percebi que era com a minha mãe, gente. E eu comecei a entrar em pânico naquilo. Meus tios chegaram na hora, interviram na situação, levaram minha avó para o canto, acompanharam os policiais para a delegacia, e minha casa tinha um primeiro andar, eu morava em cima com minha tia. Eu me recordo que era tipo quase de madrugada quando minha tia me acordou e disse assim: filho, a gente precisa ter uma conversa muito séria. E a gente sentou naquela sala, ela falou: olha, tua mãe não é quem você pensa que é. Eu falei: tia, como assim? Meu filho, tua mãe fez algo muito errado. E isso que ela fez, eu não queria que você soubesse por outra pessoa. A tua mãe, ela cometeu um crime.
ela assaltou a casa da mulher que ela trabalhava, levou tudo que a mulher tinha, e diante dessa circunstância, ela saiu fugida. Por isso que a polícia veio atrás dela aqui. Também porque ela tem um mandado de prisão expedido aqui em São Paulo, porque ela tem envolvimento com o tráfico de drogas e participa de uma quadrilha que assalta residências. Eu não entendia muito daquilo, mas a palavra que calhou no meu coração, meus irmãos, era a mesma palavra que eu ouvi quando eu tinha 3 anos de idade. Isso está acontecendo por culpa minha, porque eu nasci. Eu sou o grande problema da vida da minha mãe. Eu quero fazer uma pausa aqui, e aos jovens que estão aqui na minha frente, talvez você já tenha passado esse sentimento no teu coração, de achar que o problema da tua casa era você, de achar que o casamento dos teus pais acabou porque você nasceu, de achar que a grande maioria dos problemas da tua casa foram causados porque você veio ao mundo. Eu passei por isso. Eu tinha depressão e na época ninguém sabia dizer o que era isso. Tive muitas ideias suicidas, eu me trancava dentro do quarto e pensava, se eu não tivesse nascido, nada disso tinha acontecido. Tentei algumas vezes tirar a minha vida, mas não tive coragem suficiente. Mas eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é olhar para a sua história de vida e achar que você é o grande problema da vida das pessoas inteiras. E eu me recordo que eu cresci acreditando naquilo, de que eu tinha que ser igual à minha mãe. Eu era muito parecido fisicamente com ela, hoje eu não sei, porque daqui a pouco eu te conto o final dessa história. E meu avô, muito triste com tudo que tinha acontecido, sempre que me olhava com raiva, me batia muito. Porque para ele era como se eu fosse minha mãe. E me xingava, você vai crescer e vai ser vagabundo que nem ela. Vai roubar que nem ela. Eu me recordo que com os mesmos 10 anos que eu ouvi aquilo, eu comecei a roubar dentro de casa. Eu comecei roubando as coisas da minha avó. Com 1 ano eu estava roubando mais de R$1.000, R$2.000 na época. E não era por nada, porque eu nunca usei droga, não. Eu roubava para chamar a atenção. Eu roubava porque sempre que descobriam que era eu, minhas tias sentavam para conversar comigo. Era a única oportunidade que eu tinha de poder ser ouvido ou de darem atenção. Era pura necessidade de atenção. E talvez a coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você só faz para chamar a atenção. Eu sei o que é isso. Eu comecei a me envolver com mulheres mais velhas do que eu, a partir dos meus 15 anos de idade. Fui DJ na minha cidade, toquei na noite, muitas boates. Eu tinha uma autorização do juiz para poder frequentar casas noturnas e tocar à noite. Vivi uma vida muito desregrada para o meu tempo. Só que em todas essas circunstâncias eu fui compreendendo que era uma busca interior pela minha mãe. De tentar resolver de alguma forma aquele problema que eu ouvi quando criança. De que eu era o problema de casa. De que porque eu tinha nascido, minha mãe tinha se perdido. De que porque eu tinha nascido, a vida dela tinha dado errado. E eu fui crescendo acreditando naquilo e piorando, entrando em dívidas, a agiota querendo me matar, um monte de coisa doida acontecendo, chegando de madrugada em casa, financiando festa para bandido, porque eu era metido a rico. Como eu ganhava dinheiro quando mais novo, não tinha obrigação em casa, eu bancava muitas coisas da boate para os outros. Tudo que eu ganhava de dinheiro, eu queimava lá mesmo. Para poder chamar a atenção, para mostrar que eu estava ali, que eu mandava na parada. E eu me recordo de quando eu voltava em casa, minha avó estava de joelho, diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando. Eu dizia, a senhora é maluca. Eu não vou mudar num lugar não, moça. Eu não tenho jeito mais não. Para com isso. Para de gastar sua madrugada rezando por mim, isso é bobeira. E olha que eu cresci dentro da igreja, fui aquele católico cultural, que era obrigado a ir à missa domingo, porque se não fosse, tu apanhava do mesmo jeito. Minha avó me criou assim. E eu louvo a Deus por isso. E à medida que o tempo foi passando, as coisas foram piorando, até que eu completei meus 18 anos. E eu tinha uma grande parada na minha cabeça. Quando eu completasse 19, eu ia sair de casa. Era o grande sonho da minha vida quando criança. Quando eu fizer 19, eu vou me jogar pelo mundo, ninguém vai me encontrar. Vou ser muito doido, vou fazer tudo que eu tenho na cabeça. Vou até ser preso. Era sonho para mim. Sempre gostei de cantar. Comecei uma banda de axé. Viagem, né? Cantei axé. Cantei muito axé. Nossa Senhora, Deus me livre. Fiz muita coisa doida na vida também. Que não cabe nem contar aqui, porque esse não é o contexto. E naquela circunstância inteira, tinha uma menina no meu colégio que me atraía muito por ela. Por um único motivo. Quando eu estava perdido na sexualidade, desregrado um monte de coisa, essa menina estava defendendo a castidade publicamente no colégio. E na minha cabeça, essa mulher é doida, velho.
Que doideira. Que mané castidade. Conversa. A gente se aproximou muito, acabou o ensino médio, a gente começou a namorar. Só que ela era de comunidade. E meu namoro com ela era um fim de semana assim, 8 não. Porque ela servia em retiro. Eu não sei se acontece aqui também, não. Mas ela estava todo fim de semana em retiro. Eu tinha uma raiva daquilo grande. Porque eu nunca tinha tempo para ela, nunca tinha tempo para mim, mas todos os domingos a gente ia à missa junto. E minha vida foi ficando cada vez mais complicada, difícil. Mentia muito, ninguém acreditava mais do que saía da minha boca. Só que aquela menina me fez viver uma vida de castidade. Porque eu olhava para ela e me dizia, se quiser namorar comigo, não tem sexo. Eu dizia, eu duvido. Eu entrei no desafio, porque eu disse, eu vou tirar a virgindade dela. Meu desafio foi esse. Coitado, vai dar ruim demais. E ela me levando para a igreja, eu, não, vai dar certo. Não vou pegar ela de vacilo aqui, vai dar certo. Coitado. E tanto na igreja. Até que, no dia 17 de novembro de 2013, depois de muitas situações difíceis na minha vida, e de achar que eu não tinha mais jeito, porque a minha vida foi um desastre. Eu nasci para acabar com a vida da minha mãe, era o que eu acreditava até os meus 18 anos de idade. Ela estava voltando de um retiro, de um fim de semana, e eu tinha gravado um CD na época, de axé. Eu falei, leva para a tua comunidade, o povo não reza lá, não é aquele povo botar a mão na cabeça que reza. Pede para rosar no CD, para ver o que eles vão dizer lá. E ela levou. Daí, domingo, ela chegando em casa, a gente foi à missa, quando voltei, ansioso, chegamos na cozinha, eu falei, e aí, o que a galera falou? Ela disse assim, eles falaram que, nossa, legal, acho que você canta direito aí, tem tudo para dar certo. Eu falei, agora eu vou ficar rico, agora a coisa vai andar. Aí eu fiz uma infeliz pergunta para ela. Eu disse assim, e você, o que é que você acha disso? Ela olhou no fundo do meu olho e disse assim, eu acho que não é isso que Deus quer para você. Eu olhei para aquela menina, e que eu levava muito a sério tudo que saía da boca dela, aquilo me gerou uma revolta no coração. Eu lembro que eu terminei o papo com ela ali, ó, sem muita conversa. Eu peguei um táxi e fui para casa. Mas eu fui para casa muito indignado com Deus, irmão. Fui para casa com uma raiva de Deus que não cabia dentro de mim. Olha que eu sou pequeno, mas não cabia, eu tinha muita raiva. E eu me lembro que no meu quarto, quando eu chegava em casa, eu tinha um quadro assim, ó, de Jesus misericordioso. E eu cresci, o quanto que eu cresci, todo dia conversando com aquele quadro. Porque o que eu achava massa nele é que quando eu olhava para ele andava junto. Eu falei, esse negócio é massa. E aí eu desenvolvi uma amizade com Jesus sem entender que era Jesus. Sem ter uma compreensão que era Jesus. E eu lembro que tudo que eu tinha eu contava para ele. Mas eu não queria muita conversa, muita proximidade não. Só que naquele dia foi diferente, eu cheguei revoltado em casa. Mas eu cheguei muito pé da vida. Eu lembro que eu sentei na minha cama e eu comecei a xingar aquele quadro. Eu falei, tu passa 18 anos da minha vida me esquecendo. Fez minha vida inteira dar errado, a vida da minha mãe dar errado. Eu pedi vários sinais, o senhor nada. Agora, quando as coisas começam a dar certo, o senhor quer me dizer que não é isso? Ah, não, aceito não. Aí xinguei. E madrugada dentro, entrando, e eu xingando, cara. Só que chegou uma hora que eu parei, eu olhei para aquele quadro, no olho dele, e falei assim, então me fala o que é que você quer de mim. Quando eu calei a boca, irmão, uma voz poderosa saiu daquele quadro. Entrou na minha alma. E disse assim, eu quero você. Larga tudo. O fato mais importante daquele momento é que naquela madrugada do dia 17 para o dia 18 de novembro, era o meu aniversário de 19 anos de idade. 3 horas da manhã, no meu quarto. Não foi num retiro. Foi o dia que Jesus me encontrou. Eu não estava entendendo nada. Eu me lembro que eu fui para debaixo da cama, porque aquela voz não parava de gritar no meu ouvido. Eu dormi embaixo da cama naquele dia. E a voz que queimava no meu coração era uma voz conhecida. Eu sabia quem era. Tipo assim, sabe? É como se alguém que você conhece falou com você. Você não faz ideia de quem é, mas aquela voz te agrada, cara. Te arrasta. Eu lembro que eu acordei no outro dia, eu liguei para a banda que eu tinha e falei, acabou tudo. Cancela a CD, cancela tudo, não vou mais cantar. Liguei para as festas que eu tinha como DJ, acabou tudo. Eu pago os contratos que tiver, mas não vou fazer. Desesperadamente, dias depois, eu entrei num retiro, num seminário de dons. 30 minutos que eu cheguei naquele seminário de dons, eu estava orando em línguas. Mas eu chapei aquele dia.
14, 15 e 16 de dezembro de 2013, eu nunca esqueci. Mas ali eu tive uma... Nossa Senhora! Tem hora da vontade de voltar naquele dia e chapar um pouquinho mais. Porque eu acho que ainda dava, sabe? E o que foi forte foi porque Deus teve muita pressa comigo naquele tempo. Depois daquele dia que eu encontrei Jesus, em janeiro do ano seguinte, eu doei minha vida para a comunidade. Eu fui cuidar de dependente químico, 2 anos. Apanhando, dando tapa naqueles meninos. Meu Deus do céu. Mas algo queimava muito forte dentro de mim. E eu queria poder fazer mais, Depois conheci meu pai, vivi várias experiências. Vivi um projeto lá de missão na minha cidade. A gente fez muita coisa incrível. Mas nesses 20 anos que se passaram de lá para cá, do dia que minha mãe foi embora, até hoje, eu não a encontrei mais. Não tive mais notícia, tentei ir atrás, não me encontrei. Compreendi que de fato ela não quer ser encontrada e cabe no meu coração a certeza de que Deus sabe onde ela está. Ela não faleceu, a gente foi atrás dessa informação, também não achou. Mas o que é forte pensar é que, do dia que aquilo queimou no meu coração, de que eu não era alguém bom, até o dia que Deus me encontrou, levou tempo. Repita comigo, levou tempo. Não foi do dia para a noite. A vida que Deus quer construir com você não vai ser nessa sexta-feira à noite apenas. Precisa de tempo. Jovem, eu amo muito a nossa disposição de ser de Deus, sabe? A gente vem aqui, a Mavi começa a cantar, o Djavan, a galera, você chapa muito fácil. Você vai muito longe na presença de Deus. Mas sabe o que é difícil? É que depois que tudo aqui se apaga, você tem dificuldade de rezar em casa. Porque você acha que a tua grande experiência de Deus é só aqui no Gerados, não é. Porque você vai esperar a próxima sexta-feira, o próximo domingo, a próxima quinta-feira, não sei, para poder dar tempo a Deus de novo. Daí você vive a vida que você quer, a vida medíocre que você quer, durante o teu tempo de escola, a semana inteira, no teu trabalho, você que é adulto, na sexta-feira você volta aqui, como se fosse o melhor amigo de Deus, com a maior cara de pau do mundo, como alguém que nem sequer falou a palavra Jesus a semana inteira. Querendo de novo a mesma coisa na sexta-feira passada. O problema é que para ser de Deus, irmão, leva tempo. O processo de consagração dessa comunidade, por exemplo, não é do dia para a noite, amém, irmãos? Leva tempo. Há 2 coisas que Deus nos pede, tempo e renúncia. Há 2 coisas que São José soube muito bem ensinar. Deu tempo para Deus e renunciou à sua vontade de ir embora, mesmo tendo razão. Olha para mim, mesmo tendo razão. Quantas vezes eu e você tendo razão, enchemos o nosso peito de pombo e a gente aponta o dedo na cara do outro, diz o que a gente quer. A gente não dá mais tempo para Deus. Eu esperei 10 anos da minha vida, do dia que minha mãe foi embora até meu aniversário, 19 anos ali, 9 anos, para que Deus pudesse agir. 9 anos, cara. Tem hora que eu olho para trás e digo assim, meu irmão podia ter sido com 10 anos. Eu olho para vocês aqui, eu estava ali rezando, eu falei, meu Deus, era tão bom se quando eu tivesse essa idade, o Senhor tivesse encontrado meu coração, eu ia ser liberto de tanta coisa. Escuta, você tem a grande chance hoje de mudar a tua vida com a idade que você tem. Você não precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei. Você não precisa passar pelos melhores testemunhos que alguém conta aqui na Gerados, que o André passou, que a galera passou. Não! Deus pode te preservar de tudo isso. Se hoje você levantar a bunda desse lugar, decidido em viver uma vida séria com Deus, honesta. E aqui eu não estou dizendo para você ser perfeito, bonitinho, de botar véu, de começar a andar de sainha, não, querido. Vida honesta. Vida honesta é, Jesus, eu caí, vou levantar. Vou para a confissão. Não vou estar amaciando o pecado que nem carne. Porque pecado não faz churrasco, irmão. Não vou estar negociando as coisas aqui. Ah não, sexta que vem eu rezo o texto de novo antes do grupo de oração das Gerados. Que isso? Como que Deus vai poder fazer alguma coisa na tua vida se você não está dando tempo para Ele? Mais de 10 anos se passaram naquele dia, irmão, no meu quarto, daquela experiência. E o que me impressiona até hoje, até agora aqui, quando vocês rezavam, eu lembrava da minha vida e dizia, meu Deus, por quê? Porque o Senhor ainda insiste em mim hoje. Porque daquele dia para cá eu quero te confessar uma coisa. Ainda tem muita coisa na minha vida que precisa ser mudada. Mas há uma coisa, irmão, que
de coração aberto eu te digo, eu amo muito a presença de Deus. Isso é o que não me faz ir embora. Eu amo muito aquilo que Deus faz, mesmo quando não arrepia, mesmo quando o coração não queima, sabe? Porque Deus é real. Deus não é uma sensação massa que você sente. Ele está nisso, mas isso passa. E é por isso que muitas vezes nós não damos tempo para Deus. Porque a gente espera sentir alguma coisa. A gente espera perceber alguma coisa e não consegue andar atento aos pequenos sinais da nossa vida. Eu quero te contar uma outra história para a gente poder rezar. Alguns anos atrás, eu tinha mudado para Minas Gerais. Morei uns meses lá. Irmãos, eu vivi uma das horas mais loucas da minha vida. Eu estava voltando do Nordeste de uma missão. E todo o meu processo de logística aérea até chegar na cidade que eu morava atrasou muito. Ao ponto de o busão das 7 da noite que tinha, da rodoviária de BH até Itabirito, que era a cidade que eu morava, não passar. Eu não pegar ele. E eu estava muito inquieto, porque aquilo não era algo normal, sabe? Estava parecendo algo muito estranho. Eu lembro que eu sentei na rodoviária, eu peguei o violão e eu comecei a fazer uma música. Eu mandei para um amigo meu aquela música, ele começou a mexer nela, terminou de compor. E eu peguei o ônibus da meia-noite, Deus colocou no meu coração assim, vai lá no caixa eletrônico, saca o dinheiro, todo o dinheiro que você tem. Todo o dinheiro que eu tinha era R$50 da minha conta. Eu saquei, botei no bolso. Deus disse assim, ó, você vai precisar disso. Peguei o busão da meia-noite, quando a gente sai da rodoviária de BH, o busão quebra. Da hora que o busão quebrou até a hora que o outro chegou, mais 1 hora, parado. Quando eu mudei para o outro busão, irmão, o senhor de idade estava na minha frente e começou a me acusar de que eu tinha roubado a carteira dele no outro ônibus. Olha o nível de estresse que eu estava. Aliás, que eu podia estar. Mas eu olhei para aquela situação e falei assim, Deus tem alguma coisa aqui, velho, não é possível. Isso aqui não é normal. E eu comecei a louvar a Deus. Em todas as circunstâncias que estavam acontecendo ali. O ônibus atrasou, glória a Deus, mano. Deus está me livrando de alguma coisa na estrada. A cidade que eu morava fica entre, só para você ter uma ideia, entre Brumadinho e Mariana. Só desastre. Uma pista que são 7 voltas assim, uma montanha que você desce. Só loucura. Falei, não, vai cair alguma barragem, Deus está me livrando. Amém, glória a Deus. Seguimos viagem. Quando eu chego na rodoviária da cidade, não tinha um pé de gente. Sabe o que é um pé de gente? No Nordeste a gente fala muito isso. Não tinha ninguém. Não tinha um táxi, não tinha nada. Ninguém respondia, Uber não retornava, nada que você imaginar. Eu olhei para aquela circunstância, eu peguei a música que aquele amigo meu tinha feito, e eu me recordo da letra dela, a música dizia assim, olha, eu quero ser um lugar que Deus gosta de estar. E aquilo ficou muito forte no meu coração. Eu falei, Senhor, se é aqui que o Senhor gosta de estar, eu quero ser esse lugar. Aí eu peguei meu violão e comecei a tocar aquilo na rodoviária, velho. O segurança lá de cima, olhou, te juro, aquilo foi nojento demais. Olhou para mim e fez assim, ó. Se tu quiser ficar aqui, tem que ficar calado. Eu fiz assim, ó. Mentira que ele pôs na minha cabeça. Amém, irmão. Guardei meu violão. Já era quase assim, umas 2 da manhã, eu lá na rodoviária. Para um Palio bem velho. Tipo o carro do Alan, sabe? Mas só que pior, velho. Pior. Ei, o do Alan tá na chave, o carro toca, pega, não pega? O Palio, irmão, era... O do Alan tá massa. Eu peguei a referência. Escuta. Aquele cara parou o carro ali, desceu, eu vi, ele tava com uma calça do exército e uma camisa desbotada escrita assim, ó, resgate já. Ele desesperado foi no orelhão várias vezes, disse com os 10 números nada, e eu, que viagem, velho. Só eu e o cara, eu disse, meu irmão, isso aqui vai dar ruim. Mas tava na linha, rezando o meu texto da misericórdia, 3 da manhã já era ali. Irmão, eu sei que esse cara chegou até mim e falou assim, você pode me ajudar, querido? Porra, não, diga aí. Cara, eu tô vindo de Contagem e eu tô indo para Conselheiro Lafayette. Tipo assim, ó, eu tô em Araraquara, eu tô indo para Ribeirão Preto e meu carro não tem combustível para chegar. Eu falei, certo. Aí, velho, eu preciso falar com a minha esposa, meu telefone descarregou, e o dele era daquele antigo que ele tirava a bateria, colocava naquele carregador. A galera antiga tá ligado o que é isso. Botava aqui, ó, para carregar, ele tava sem um carregador. Pense na dificuldade do cara, velho. Aí ele falou, você pode me prestar seu telefone para eu ligar? Eu falei, diz o número aí. Eu disse que é 5 números. Aí 5 ligação. O número chamado não existe. Eu falei, mano. Aí ele, tenta o WhatsApp. Não existe. Eu falei, velho, ou você digitou errado, eu não sei. Ele falou assim para mim, não tem como. Eu falei, mas olha, cara, eu posso te ajudar. Eu tô com dinheiro no bolso, naquela hora, né? A gente que reza fala assim, Deus, você pegou 50 conto da minha conta para dar para esse cara, certeza. Mas sem dúvida.
Eu já peguei o dinheiro na mão e ia dar. Ele falou assim, mas peraí, o que você está fazendo na rodoviária essa hora? Eu falei, então, eu vim, contei minha história toda para ele e tal. E, velho, eu tô esperando um táxi parar aqui para ir para casa. Ele, ó, eu só aceito seu dinheiro numa condição. Eu falei, qual? Te deixar em casa. Eu estava em conversa com o Marcos, que é meu baterista. Falei, Marcão, vou te mandar a localização em tempo real. Encontrei um doido aqui, tô indo para casa. Ele falou assim, vai ser muito maluco. Não vai dar certo, relaxa. E a minha cabeça era, e se esse cara ficar sem combustível, irmão, da rodoviária até minha casa? Ou eu na rua empurrando o carro? Deus me livre. Mas fui, entrei no carro do cara, o cara era vendedor de vassoura, cheio de vassoura, o carro 2 portas, eu tenho 4, tá top. 2 portas, abri, botei minha arma lá dentro, arrastou as vassouras, eu sentei, esse cara 10 minutos. Nada do carro funcionar, eu esperando alguma coisa acontecer. Irmão, quando ele deu na chave que o carro funcionou, o que é que aconteceu? Um táxi lá na rodoviária. Na hora que o carro pegou, velho. Aí eu disse, Deus quer muito que eu vá com esse cara, não é possível. Aí eu lembro que o iPhone naquela época, eu não sei hoje, mas eu nunca mais fiz isso. Se você bloqueasse a tela, a localização parava. Eu fiz questão de com a tela acesa, tocando nele assim, ó, com medo do cara me levar para algum lugar e eu der ruim para mim. Ensinei o caminho dele até a minha casa, e o lugar que eu morava, para você entender, era um L assim, ó, descia uma ladeira, eu morava num beco aqui, e tinha uma avenida direta aqui. Era assim o lugar. Ele parou aqui embaixo, o cara desligou o carro. Ele teve a coragem de desligar o carro na porta da minha casa. Dei o dinheiro a ele, contei a história para ele da rodoviária, que Deus tinha me levado até ali e tal. Ele falou assim para mim, me fala o teu nome, que eu quero te agradecer amanhã quando eu tiver telefone e tal. Deixei meu contato, meu Instagram, e-mail, tudo sem imaginar, pro cara. Falei, então beleza, mano, ó, vou tirar aqui minhas malas, vou colocar aqui no beco e eu volto. Vou me despedir de você. O que é que eu imaginei? Pô, o cara passou 10 minutos para ligar o carro novo da rodoviária. Vai gastar uns 20 aqui sem combustível. Irmão, eu peguei minha mala, coloquei no beco. Quando eu voltei, não tinha ninguém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, quando ele voltou, não tinha ninguém. Te juro, se eu tivesse usado droga, irmão, era uma viagem muito doida. Mas eu não uso, velho. Não tinha ninguém. Eu entrei em casa meio assustado com aquilo, e o Marcos me ligando desesperadamente. Bicho, atenda de vídeo, onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu atendi de vídeo, estou em casa aqui, ó. Minha casa e tal. Ele vai, não é possível. Sua localização está parada, no meio do nada, de uma floresta aqui. Tipo assim, não era que estava na pista ou na rodoviária. E ele printou, a gente tem um print disso. A localização, uns 10, 15 minutos parado na floresta. Assim, ó, no meio de um abismo lá. Eu falei, não, irmão, eu tô em casa. Aí ele vai, não é possível. Aí eu contei essa hora pra ele. Contei pra uma outra amiga que estava me acompanhando na internet naquela hora. Não. Contei pro meu padre, meu diretor. E essa amiga me perguntou assim, como que era o nome do cara? Eu falei, ele falou que o nome dele era Natan. Ela falou assim, não é possível, Igor. O que foi? Ela, não, velho. O que é que você estava cantando na rodoviária? Eu falei, eu queria ser um lugar que Deus gosta de estar. Sabe o que significa Natan? Natan significa presença de Deus. Eu lembro que naquele dia eu não consegui dormir, eu fiquei acordado, esperando aquele cara chegar em casa. Eu falei assim, isso é viagem da minha cabeça, ele vai me ligar. Esse cara nunca me ligou. Nunca veio atrás. Eu contei essa história uma vez no Santo Flow, uma galera viu e esse cara nunca apareceu. Eu não tenho dúvida, por todos os aspectos, pelos números que não funcionaram, toda a situação, de que Deus, de fato, foi ali naquele lugar e me levou para casa, irmão. Porque aquilo era o que o meu coração desejava, entendeu? Porque eu pude dar tempo para Deus agir. Porque Deus teve tempo, desde o dia que eu saí lá de Maceió da hora, um calor do infeliz, um frio do infeliz naquela cidade. Mas eu calei minha boca e falei assim, tem algo de Deus aqui. Talvez a situação que você mais reclama da sua vida, está faltando você olhar para esse lugar com honestidade, com o olhar de Deus, e perceber que ali existe algo que é de Deus, que você está perdendo. Você não está conseguindo perceber, entendeu? Eu olho para a minha história, irmão, e eu me encontro como São José em muitos momentos, como alguém que é forjado a dar tempo para Deus. E isso só acontece por um motivo, repita comigo, um motivo. Isso só acontece por um motivo. Eita confusão, de novo.
Isso só acontece por um motivo. Pela via da obediência. Olha para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa assim, ó, quem obedece não erra. Você tem obedecido a Deus? É para mim, não é para ela. Responde, você não é mal educado. Quem vive debaixo da obediência de Deus, irmão, vive o sobrenatural, não tem como. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, mas eu, Igor, estou vivendo o sobrenatural. Sobrenatural! Esses dias eu enterrei uma irmã religiosa da minha comunidade. Irmã Yasmin de Maria Puríssima, santa. Estava em Porto Alegre esse fim de semana, presta atenção nisso. Essa mulher, há 40 dias atrás, organizou esse evento que eu fui em Porto Alegre. Uma adoração para os jovens de lá. Ela tinha uma vida muito em Deus. Era santa, real, eu testemunho isso. E essa mulher entrou em coma de uma hora para outra, porque ela teve uma AVC cerebral, ficou internada durante alguns dias. Do dia que ela passou mal até o dia da morte dela foram 40 dias. E ela morreu no dia 12 de outubro, devotíssima de Nossa Senhora Aparecida e Carlos Acutis. Faleceu. E esse evento que eu fui a Porto Alegre, ela organizou, comprou minha passagem, pensou em tudo, me entregou tudo pronto. Falou assim, vai lá. Eu cheguei em Porto Alegre na missa do 7º dia dela, foi sábado passado. O confessor dela, o advogado dela diante de Deus, olhou para a Assembleia e disse assim, eu não sou o Papa, eu não posso canonizar ninguém. Mas eu escutei os pecados da irmã. Essa irmã está no céu. Irmão, no dia que o teu confessor disser que você está no céu, você está no céu. Porque é o cara que te deu... E essa irmã, meu filho, você não está entendendo. Do dia que ela morreu, aliás, do dia que ela internou em diante, mas do dia que ela morreu, eu falei assim, a senhora está ruim, viu? Porque eu vou contar com a senhora agora. Deu ruim para tu. Quando a gente se encontrou no passado em Foz do Iguaçu, ela me entregou esse coração de madeira aqui. Eu estou guardando como uma relíquia real. E ela disse que isso aqui acompanha ela desde o noviciado dela. E eu guardo isso aqui com muito carinho, porque é um gesto muito de lembrar da irmã, sabe? Só que daquele dia em diante eu estou vivendo um sobrenatural de Deus. Sabe o que é você viajar de avião sem ter bagagem? E você chegar lá, a pessoa da companhia aérea te reconhecer. Alguém que você nunca viu na vida. Te dá a bagagem que você precisa de graça e um assento bom conforto. Número 1 para você viajar. Sem gastar um centavo. Sabe o que é que você chegar no aeroporto, a galera que ia te acolher na casa de missão, sumir do mapa até meia-noite. E alguém, por obra de Deus, aparecer lá e te levar para ficar na casa dessa pessoa. Eu estou vivendo isso desde que essa mamãe morreu. Coisas absurdas acontecendo. Dinheiro que cai na minha conta sem eu ter pedido nada. Ei, coisas que eu não sei explicar. Mas mais do que essas coisas físicas, vivendo uma vida espiritual que eu não vivi há muitos anos. E para mim não tem como pensar de outra forma, senão entender que alguém que viveu santamente é capaz de santamente no céu me ajudar a viver, amém? Eu não sei quem são seus amigos no céu, irmão. Eu sei quem são seus amigos que estão aqui com você. Mas se você não viver debaixo da obediência de Deus, não tem como tua vida dar certo. Não tem como vencer pecado. Não tem como crescer em estado de graça. Não tem como avançar em morada. Não tem como. Você vai ficar só chapando no Espírito e aquilo não vai provocar nada em você. Porque te faltou o essencial. Obediência. Os santos viveram em obediência. E obedecer é justamente muitas vezes fazer aquilo que você discorda. Muitas vezes é ter razão e ter que calar a boca, botar o rabo entre as pernas e ir. Tendo toda a razão para ficar. Ei, José tinha razão para ir embora. O filho não era dele. Mas ele deu tempo para Deus agir. Em nome de Jesus nessa noite, dê tempo para Deus agir na sua vida, irmão.